ao Mindcast, um podcast da linha de pesquisa Iniciação Científica em Saúde Mental, História, Formação e Práticas Psicossociais. Um espaço de boas conversas para refletir sobre saúde mental com embasamento científico e sensibilidade. O tema de hoje é um tema bastante urgente e necessário: infância em alerta, saúde mental das crianças na atualidade. Em um mundo cada vez mais acelerado, digital e cheio de estímulos, como estão as nossas crianças, o que mudou na forma como elas vivem, sentem e se desenvolvem? E principalmente, como podemos reconhecer sinais de sofrimento psíquico desde cedo? E para essa conversa, nós recebemos a médica Gabriela Vilaça, pediatra, que traz um olhar clínico e atual sobre saúde mental infantil. Antes de iniciarmos de fato, gostaríamos de conhecer pelo início da sua trajetória na formação de medicina. Bom, então, bom dia, meninas. Eu peço desculpa já de antemão pela voz, porque o pediatra às vezes pega a doença dos pacientes e fica pior do que eles, inclusive. Bom, minha formação, eu formei em medicina pela EMEPAC Araguari, formei em 2016, esse ano faz 10 anos que eu formei. E aí eu trabalhei aqui em Sete Lagoas, que eu sou daqui, por 2 anos. Depois eu fui fazer pediatria no Hospital Infantil São Camilo. Eu terminei pediatria em 2022 e voltei pra cá. E desde então eu trabalho como pediatra no Hospital Nacional das Graças. Eu sou sócia, né, na Clínica Eva, onde é meu consultório. E eu trabalho aqui com vocês como preceptora no 4º, 5º e 6º ano. Mas eu, há um ano, sou pediatra de atenção secundária lá no CEAI. E eu já trabalhei com crianças neurodivergentes e com algumas, né, questões psiquiátricas no IPES, em Paraupeba, por 2 anos, mas de lá eu já saí no ano passado para ficar aqui com vocês. Muito bom. Então, Gabriela, quando falamos em saúde mental, que você já contou que você tem uma experiência, hoje o que tem mais chamado sua atenção na prática clínica? Então, hoje a gente tem muito mais conhecimento, né, do que informação a respeito de psiquiatria infantil, que a gente já teve lá atrás, né? Mas ainda assim, é pouco perto do tanto que a gente ainda precisa nos informar diante, né, do cenário atual. Mas o que mais me chama atenção, que é negativo, é o fato de a gente medicalizar demais nossas crianças, né? O tratamento psiquiátrico, né, de quase todas as doenças de saúde mental, se não todas, a base do tratamento são terapias, né? A nossa melhor intervenção é terapias precoces, né? Que é o que dá mais qualidade de vida para essas crianças. O remédio, óbvio que bem indicado, ele é muito útil e necessário, mas não, hoje a gente medica como muito banal, né? Assim, medicalizar. Então a criança não dorme, a gente medica. A criança não come, a gente medica. E não é por aí, né? O tratamento medicamentoso, ele deve ser usado pelo menor tempo possível, na menor dose possível. E muitas vezes esse remédio é até de fácil acesso, né? Exatamente. Infelizmente. E, Gabi, quais são os principais sinais de alerta que os pais e os cuidadores devem observar na criança em relação à saúde mental? Então, são alguns, né? Assim, para começar, em mudança de comportamento, né, abrupta. Nas crianças menores, a gente tem que sempre estar atento aos marcos de desenvolvimento, né? Então, aquela criança que regride marcos de desenvolvimento, isso chama uma atenção, né? Então, assim, aquela criança que falava e aí ela parou de falar. Então, a gente tem sempre que pensar em alguma questão de saúde mental para essa criança mesmo, né? Mudanças, dificuldade de vínculo com cuidadores, agressividade, né? Irritabilidade importante. E aí, mais pra frente, as crianças maiores, a dificuldade escolar, que a escola consegue ver isso nitidamente, mesmo assim, né? A criança foge do padrão. Sim. Então, o pai ele tem que ter essa relação, esse afeto com a criança, não tem jeito, tem que ter o contato, né? Então, hoje a gente sabe que o uso de telas, a rotina cada vez mais acelerada e a mudança no contexto familiar fazem parte, infelizmente, da rotina e da realidade das crianças. Então, na sua visão, como esses fatores impactam na saúde mental da infantil, assim? Então, essas questões não é nem uma questão de como que eu vejo, né? Isso hoje, né, tá um contexto social, telas que tá muito em alta, a rotina que, na verdade, os pais, né, colocam as crianças dentro da rotina do adulto, né? E não deve ser assim. Isso hoje é cientificamente comprovado o quanto isso impacta negativamente na vida e no desenvolvimento das crianças, né? Então, dentro das possibilidades, porque
a gente também tem uma sociedade completamente discrepante, né? De realidades discrepantes, assim. Então, a gente tem uma mãe que trabalha fora e que tem condição de pagar uma rede de apoio, tem outra que tem que botar na escola muito cedo, tem outros que é uma mãe para cuidar de 5 meninos, cuidar da casa, cuidar de... Então, assim, cada um vive uma realidade e a gente tem que conseguir compreender essa realidade e orientar e sempre, né, tentar chegar o mais próximo do ideal. Então, a gente tem que ter conhecimento e insistir mesmo que essas crianças têm que ter rotina, porque isso é muito importante para o desenvolvimento delas, uma rotina adequada para a faixa etária, adequada para a realidade, para a condição daquela criança. E a tela, que hoje, né, tá, a gente fala muito porque é muito prejudicial, a gente tem muito bem definido pela Sociedade Brasileira de Pediatria quando que a gente pode expor e quanto tempo que essa criança pode ficar exposta à tela, dependendo da idade. Então, a gente tem que tentar que essa mãe compreenda isso e se esforce para conseguir, né? Essa mãe não, esses cuidadores. E se esforce para que aquela criança consiga respeitar aquele limite ali estipulado pelo Sociedade Brasileira de Pediatria, porque é o que vai impactar menos na vida dela. Né? É porque ainda mais com a rotina mais corrida, assim, é muito comum a mãe dar, tipo assim, a tela assim, pra ela poder fazer alguma coisa. Porque é fácil, o menino fica vidrado mesmo, né? Assim, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o caminho mais fácil normalmente não é o melhor. Verdade. E pensando no desenvolvimento das crianças, existe uma diferença entre os comportamentos que são considerados esperados na infância e os sinais de sofrimento psíquico? E como é que a gente pode diferenciar isso dos que são esperados? Então, isso é difícil demais, né? Porque é muito difícil a gente ver conseguir identificar o que é patológico e o que é fisiológico ali. Porque a criança, o desenvolvimento dela sofre muitas nuances, né? Não é uma coisa, um padrão bem definido, assim. Então é difícil. E a maturidade emocional também é muito variada. Então, às vezes, a gente fica naquela assim, será mesmo que isso é uma coisa patológica ou isso é o fisiológico, né? Mas o mais importante, e eu falo isso sempre, não é a gente fazer o diagnóstico, né? Então, hoje é muito mais fácil, o diagnóstico já foi lá atrás, tanto é que hoje tem diagnósticos que lá atrás não se tinha, né, com facilidade. Mas o mais importante é a gente saber o momento de intervir, não necessariamente de diagnosticar, né? E aí a intervenção que a gente falou, as terapias são a base do tratamento dessas doenças mentais. Então a gente precisa de notar que existe ali um atraso, que existe ali uma questão de ansiedade, de dificuldade de frustração, de rigidez cognitiva e intervir precocemente. Não necessariamente falar assim, isso aqui é um TEA, isso aqui é sabe? O tratamento, o melhor é a gente começar uma intervenção com terapia aí, a depender do que é notado, você indica a terapia, porque é isso que vai dar qualidade para essa criança e é a terapia que vai nos ajudar no diagnóstico e que vai trabalhar com a criança a forma dela lidar com aquilo ali que ela está sofrendo naquele momento, né? Que pode ser uma coisa momentânea, se for fisiológico, né? Ou pode ser algo patológico que vai se resolver ou que vai ser crônico, mas que é a terapia que vai ajudar essa criança a lidar com isso e ter mais qualidade de vida. E assim, no âmbito dos pais, familiares, até mesmo a gente inclui a escola. O que eles podem fazer na prática mesmo para promover e até mesmo proteger a saúde mental das crianças, assim, desde cedo? Porque é difícil, né? A escola é, assim, gente, uma poderosíssima aliada nossa, né, assim, como pais, como profissional de saúde, porque tem criança que passa mais tempo na escola do que passa com os cuidadores, né? Então, a escola, assim, é quem, às vezes, nota ali uma diferença que não foi notada lá atrás, sabe? Então, mas para isso, a gente precisa, né, quando a gente fala em promoção de saúde, a gente precisa de falar de informação. Então, nós, como profissionais de saúde, temos que estar bem informados, a escola, né, os educadores, os cuidadores da escola e os pais, né? Porque para a gente conseguir notar se aquilo ali está fora do que deveria estar ou não, se for uma regressão de desenvolvimento ou não, ou é um atraso, né? A gente precisa estar bem informado. Então, eu acho que a promoção em saúde gira em torno de informação embasada cientificamente, né? Porque não pode ser por achismo. E finalizamos, então. Gabriela, muito obrigada pela sua presença. Foi uma conversa muito importante e extremamente enriquecedora para nós. Sim. E a gente agradece por essa conversa tão importante sobre infância, que muitas vezes não é um assunto muito falado, né? E que precisa. E a gente agradece. Sim. Eu que agradeço, gente. Sim, espero que eu tenha feito jus ao convite. Sim. Fiquei muito lisonjeada.
E para você que nos ouve, também acredita que esse debate é muito importante, compartilhe esse episódio com colegas, professores e amigos. Nos vemos no próximo episódio do Mindcast. Tchau, pessoal. Até a próxima.